sucesso da minissérie O Monstro em Mim não se explica apenas pelo suspense ou pela narrativa impecavelmente construída. Ela conquistou 41 países porque toca em um ponto essencial da experiência humana, o medo do que carregamos dentro de nós. Por trás da trama policial, do mistério sobre o vizinho e da investigação crescente, a série faz uma pergunta muito mais profunda, uma pergunta psicanalítica. Quem é o monstro quando ninguém está olhando? O outro ou eu? O trauma como ruptura silenciosa e o retorno do recalcado. Quando observo Eide Weggs, a protagonista de O Monstro em Mim, não vejo apenas uma mulher enlutada. Vejo uma estrutura psíquica marcada por um trauma que, como descreve Bessel van der Kolk em O Corpo Guarda as Marcas, não desaparece, ele muda de forma. E na série, esse trauma se manifesta como vigilância constante, hiperinterpretação da realidade, alucinações discretas, uma cadeia de projeções que organiza toda a narrativa. Do ponto de vista freudiano, estamos diante de algo muito específico, o retorno do recalcado. Freud escreve em Inibições, Sintomas e Ansiedade, que aquilo que não pode ser simbolizado retorna sob formas deformadas. E ele é a encarnação desse retorno. Ela não investiga apenas o vizinho, ela investiga o que desabou dentro dela no momento da perda. O trauma não simbolizado, quando a experiência cede o aparelho psíquico. Sandor Ferenczi, em Confusão de Línguas, descreve o trauma como uma ruptura radical. O sujeito vive uma experiência para a qual não possui linguagem. Eide ficou sem linguagem no momento da morte do filho. Ela parou de escrever, e isso não é um detalhe narrativo, é um sintoma. Quando o sujeito perde a palavra, perde a capacidade de elaborar. Winnicott diria que ela perdeu o ambiente sustentador. O mundo deixou de ser habitável, e quando o mundo deixa de ser habitável, a mente cria mundos internos alternativos. No caso de Eide, cria suspeitas, narrativas, tramas paralelas, que funcionam como tentativas desesperadas de reorganização psíquica. A projeção como defesa, o vizinho como tela psíquica. O que me interessa é como Niall, o vizinho se torna o objeto projetivo ideal. Lacan, no seminário 11, afirma que o sujeito organiza sua percepção do outro a partir de suas próprias faltas. O outro é sempre um espelho deformado do inconsciente. Eide, então, projeta em Niall aquilo que teme reconhecer em si. Sua culpa, sua agressividade negada, seu impulso destrutivo após a perda. Ela cria um monstro do lado de fora porque não suporta olhar para o monstro que habita dentro. É a mesma estrutura que observo em muitos casos clínicos. Pacientes que, após um trauma, começam a construir narrativas persecutórias, não porque o mundo os ameaça, mas porque a ameaça brota de um ponto interno não simbolizado. O delírio como tentativa de cura. Isso pode parecer paradoxal, mas Freud, no texto sobre Schreber, afirma algo essencial. O delírio é uma tentativa de cura. Eide delira não porque enlouqueceu, mas porque seu psiquismo tenta a qualquer custo produzir sentido onde houve colapso. É um esforço de reorganização, e Lacan complementa. O delírio é a tentativa fracassada de dar consistência ao simbólico. Ela tenta escrever um livro,
tenta organizar a investigação, tenta ordenar fatos, pistas, falas do vizinho. Tudo isso funciona como um fio simbólico que ela tenta costurar. Mais uma vez, ela não tenta solucionar apenas um crime, tenta solucionar sua própria cisão interna. Exemplos clínicos, quando o trauma retorna em forma de suspeita. Já atendi pacientes que, após perdas abruptas, desenvolveram hipervigilância, sensação de que alguém observa, suspeitas em relação a familiares, interpretação exagerada de sinais, ruídos, gestos. Não eram psicóticos, eram traumatizados. Ferenczi chamava isso de sensibilidade excessiva pós-traumática. A realidade fica porosa, ambígua, ameaçadora. Da mesma forma, Eide passa a ver sinais em tudo, porque seu psiquismo tenta desesperadamente reconstruir coerência. O monstro não é o vizinho, é a dor sem nome. A série opera como metáfora do que acontece quando o sujeito perde a capacidade de simbolizar sua dor. O monstro surge quando não há palavras. E aqui, para mim, está a chave clínica de toda a obra. O trauma não é apenas o evento. O trauma é o não dito. Quando Freud afirma em Um Mal-Estar na Civilização que o sofrimento que não encontra saída retorna para dentro, ele descreve exatamente o que ocorre com a personagem. O vizinho é o espelho, a investigação é o sintoma, a escrita é a tentativa de cura, a paranoia é o retorno do recalcado. E ele está o tempo todo tentando nomear aquilo que não teve nome no instante da perda. A função da psicanálise diante disso. A psicanálise não promete eliminar monstros, pelo contrário, ela convida o sujeito a reconhecê-los. Lacan diria: o inconsciente só pede uma coisa, ser ouvido. A clínica possibilita que aquilo que estava atuando silenciosamente como sombra ganhe linguagem, nome e lugar. E quando o monstro ganha nome, ele perde força. A série deixa uma pergunta crucial. O que em mim ainda não teve permissão de existir? O monstro interno, esse que Eide tenta capturar do lado de fora, é sempre uma parte esquecida. E como escrevo frequentemente, o monstro só assombra enquanto permanece sem voz. Quando reconhecido, ele se torna humano. Essa é a lição do seriado e é também a lição da clínica. A sombra junguiana, quando o que rejeitamos ganha vida. Carl Gustav Jung afirmava algo que gosto muito de revisitar quando analiso narrativas de suspense psicológico. Aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Em Um Monstro em Mim, essa frase não é apenas uma citação, é praticamente a tese da série. A presença do vizinho misterioso, Niall, funciona como um espelho arquétipo. Ele é simbolicamente a sombra de Eide Wegg. O que é a sombra? Na psicologia analítica, a sombra é composta por tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Impulsos agressivos, desejos inconfessáveis, ciúme, paranoia, inveja, ambivalências afetivas, a dor não elaborada. Jung dizia que a sombra não é o mal, como o senso comum repete, mas sim tudo aquilo que não foi integrado. É o que está fora da narrativa consciente. Niall como projeção viva da sombra. Niall surge como o outro perigoso, mas simbolicamente ele representa o que Eide tenta esconder de si, sua agressividade reprimida, sua culpa pela morte do filho, seu desejo de controlar a narrativa, seu medo de enlouquecer, sua necessidade compulsiva de saber. Quanto mais ela tenta compreender o vizinho, mais ela se enrosca nos próprios
labirintos psíquicos. E é aí que a frase de Jung se realiza. O que ela não quer ver em si retorna como forma concreta na figura dele. Assim como Jung descreve em Aion, quando a sombra não é integrada, ela ganha autonomia. É exatamente isso que acontece. A sombra ganha vida. A série mostra a sombra se materializando. A narrativa tem um efeito muito particular. Aquilo que Eide teme dentro de si aparece no mundo externo sob a forma de suspeitas, medo, compulsão investigativa. É o mesmo mecanismo que Jung, Freud e Lacan, cada um a seu modo, chamam de projeção. Ela vê nele aquilo que teme ver em si. Ela investiga nele aquilo que não suportou investigar na própria mente. Ela tenta decifrar o monstro externo, porque não suportou encarar o monstro interno, aquele que emergiu no instante traumático da morte do filho. O luto como gatilho da expansão da sombra. O luto violento que ela viveu abriu um vazio psíquico que deixou a sombra sem contenção. O Winnicott diria que ela perdeu o holding, a sustentação. Ferenczi falaria de um eu despedaçado. Van der Kolk chamaria de hipervigilância traumática. Mas Jung diria algo ainda mais decisivo. A dor não elaborada se transforma em figura psíquica. E na série, a figura psíquica é Niall. Não importa se ele é criminoso ou inocente. Isso é narrativamente irrelevante. O ponto central é que ele se torna o depositário de tudo que ela não tolera sentir. É como se Eide dissesse inconscientemente: coloco em você o que não dou conta de carregar em mim. Essa é a essência da sombra. A sombra é sempre o que rejeitamos, mas também o que precisamos. Jung insistia que a sombra não é apenas hostil, ela contém potência vital. No caso de Eide, o impulso de escrever, a força de investigação, o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, a coragem de olhar para a dor, a energia emocional que havia perdido. Tudo isso retorna através da figura do vizinho. Sem esse encontro com a sombra, ela continuaria estagnada, congelada no trauma. Como Jung escreve em O Homem e seus Símbolos, a sombra, quando integrada, se torna fonte de criatividade. É doloroso, mas verdadeiro. É ao perseguir o suposto monstro externo que ela reencontra partes vivas de si. Exemplos clínicos. Quando a sombra se encarna no outro. É muito comum ver na clínica pacientes que atribuem ao outro intenções ocultas, maldade, manipulação, controle, perseguição. Freud chama isso de projeção. Jung chamou de sombra. A neurociência do trauma chama de hipersinalização do medo, mas todas as teorias convergem para um ponto. Aquilo que o sujeito não reconhece em si, ele vê no outro. E esse mecanismo é exatamente o motor da série. Não é Niall que enlouquece Eide, é a dor dela que encontra nele um espelho. E esse é o ponto mais profundo da narrativa. Niall é literalmente um espelho a céu aberto. Ele amplifica o medo, a culpa, a ausência, a raiva que ela não pôde sentir no momento da morte do filho. O monstro não está do lado de fora, está do lado de dentro, só que projetado em um corpo externo. Jung diz: quando a sombra é negada, ela é vivida na relação com o outro. A série faz exatamente isso. Transforma a relação entre Eide e Niall em um palco onde o inconsciente dela atua.
A série faz exatamente isso, transforma a relação entre Eige e Niall em um palco onde o inconsciente dela atua. Quanto mais ela tenta decifrar o vizinho, mais a sombra cresce. Essa é a mecânica central da narrativa. Ela desce ao porão, ela espiona janelas, ela vasculha pistas, ela investiga o passado dele, ela reconstrói teorias. Tudo isso é metafórico. Ela está descendo ao porão dela mesma. É como Jung descreve na descida ao inconsciente em O Livro Vermelho. A descida ao subterrâneo é sempre uma descida ao próprio interior. Eige está em uma jornada simbólica, mas, como toda jornada arquetípica, ela envolve enfrentar aquilo que foi enterrado. A sombra só para de perseguir quando é reconhecida. Como Jung afirmou, não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Eige precisa reconhecer sua dor, seu ódio, seu pânico, sua culpa. Só então o monstro deixa de assombrar. E aqui a série toca o ponto mais profundo e também mais clínico. O monstro é sempre uma parte de nós pedindo reconhecimento. O monstro é a sombra que não recebeu nome. O vizinho funciona como metáfora. Ele apenas acende a luz de algo muito mais antigo. Eige não luta contra um homem, luta contra uma parte de si que ficou sepultada no trauma. A sombra dela dói, assusta, distorce a percepção, invade, implora por palavra. E como diria Jung, só quando a sombra é integrada, o sujeito se torna inteiro. A série mostra o contrário, o que acontece quando a sombra fica solta, ganhando corpo, voz e destino. A função do outro na formação do monstro. Lacan explica. Há algo muito preciso na forma como o monstro em mim estrutura o encontro entre Eige e Niall. O vizinho não é apenas um personagem externo, mas aquilo que Lacan chamaria de o lugar do outro. Lacan dizia: o desejo do homem é o desejo do outro. Essa frase é frequentemente mal interpretada. Ela não significa que desejamos o que o outro deseja, mas que é o outro que desperta o nosso desejo e o nosso desamparo. Em Um Monstro em Mim, o vizinho Niall funciona exatamente assim. Ele é ameaça e fascínio, medo e atração, distância e espelho. E é nessa ambivalência que o monstro se forma. O outro como disparador do que está recalcado. Niall Shelgon não é apenas um suspeito de um crime. Ele é o disparador daquilo que Eige, o Eggs, tentou evitar por anos, a verdade sobre sua dor. Lacan nos lembra de algo essencial. É sempre o outro que convoca o que tentamos esconder. Assim, Niall encarna o desconhecido, o que falta, o que ameaça a estabilidade psíquica, o que desorganiza a narrativa interna, o que traz de volta aquilo que o ego tentou apagar. É pelo encontro com ele que o eu bem comportado de Eige começa a rachar. Freud, em O Inquietante, de 1919, explica esse fenômeno. O que parece estranho é, na verdade, o retorno do familiar recalcado, ou seja, o que nos assusta no outro é aquilo que não suportamos ver em nós mesmos. Por isso, o monstro é íntimo, profundamente íntimo. Niall como tela de projeção, a psicodinâmica da suspeita. A suspeita que ela tem dele vai crescendo de forma quase orgânica, como uma planta que encontra solo fértil no trauma. Na verdade, a série mostra um mecanismo que vemos repetidamente na clínica. Quando o sujeito está tomado por conteúdo recalcado, ele precisa de um outro para projetar. O outro torna-se a tela onde a culpa aparece, o medo se escreve, a agressividade retorna, a dor se dramatiza, o trauma ganha rosto. É por isso que Eige se fixa nele. É por isso que ela começa a duvidar da própria percepção.
É por isso que a investigação vira obsessão. Não é ele, é ela. O outro apenas empresta superfície. O outro lacaniano desorganiza e abre fissuras no sujeito. Lacan trabalha muito a ideia de que o outro é sempre estruturante, mas também desestabilizador. É o outro que nos interpela, nos convoca, nos questiona, nos desperta, nos faz desejar, nos faz temer. No caso de Eide, o outro a faz colapsar, mas esse colapso não é patológico, no sentido clássico, é uma abertura. Como Lacan diz em O Seminário 11, é no ponto em que o sujeito vacila que algo de verdade pode emergir. O vacilo de Eide diante do vizinho abre a possibilidade de que sua verdade traumática volte a aparecer. A série mostra um mecanismo muito conhecido na prática clínica. Frequentemente ouvimos pacientes dizerem: "Eu nunca fui assim, não sei o que essa pessoa desperta em mim." E a resposta analítica costuma ser: "Isso já estava aí, só não havia outro suficiente para emergir." É exatamente o que acontece com ele. Ela é puxada para dentro da própria sombra, mas acredita estar apenas investigando um vizinho. Na verdade, ela está sendo convocada pela parte dela mesma que ficou congelada no trauma da perda do filho. O monstro não aparece por causa de Niall. Niall aparece porque o monstro dentro dela começou a se mexer. O outro como espelho simbólico, Winnicott, Lacan e a perda. O Winnicott dizia que precisamos de alguém que nos devolva no nosso rosto, que nos dê contorno. Lacan afirma que o outro nos dá lugar no simbólico, mas quando o trauma rompe esse espelhamento, como aconteceu com Eide, o sujeito fica fragmentado sem bordas. Assim, o vizinho se torna o espelho que devolve a ela o que ela não quer ver, o gatilho que reabre a ferida, o enigma que a faz pensar, o estranho que devolve o íntimo, o outro que faz a verdade retornar. Por isso, o monstro é sempre íntimo, profundamente íntimo. Ele não vem do exterior, ele é convocado pelo exterior. Não é Niall que cria o monstro, é o encontro com ele que o revela. A série traduz com linguagem cinematográfica um dos conceitos mais fortes da psicanálise. O outro é sempre o portal pelo qual retornam nossas partes recalcadas. E quando esse portal se abre, como acontece com ele, o monstro aparece com força total. Mas esse monstro, no fundo, é só a parte ferida, silenciada, recalcada, tentando finalmente existir. Winnicott, o falso self, a escritora que sobreviveu, mas não viveu. Winnicott nos ofereceu uma das ideias mais poderosas para compreender personagens como Eide Weggs. O conceito de falso self. Ele dizia que o falso self não nasce por vaidade, orgulho ou defesa sofisticada. Ele nasce por necessidade de sobrevivência psíquica. E ver Eide ao longo de O Monstro em Mim é ver esse constructo winnicottiano ganhando carne, imagem e narrativa. Winnicott escreve: o falso self é uma organização defensiva destinada a proteger o verdadeiro self de um ambiente que falhou. Quando olhamos para Eide, percebemos exatamente isso. Uma mulher que funciona, uma intelectual que produz, uma pessoa que parece estável, mas que internamente está suspensa numa espécie de deserto emocional. Sua postura funcional não é saúde, é defesa. As camadas do falso self e como a série se as expõe. Winnicott descreve várias camadas do falso self, da mais saudável, que permite adaptação social,
até a mais patológica, na qual o sujeito se perde de si. Ele apresenta justamente o tipo de falso self que se forma quando não houve espaço para o verdadeiro self existir no trauma. Ele aparece por meio de intelectualização constante. Ela pensa para não sentir, transforma tudo em análise para evitar contato com a dor crua. Distanciamento emocional. Ela age como observadora da própria vida, olha para si mesma como se estivesse escrevendo um livro sobre sua existência. Autossuficiência rígida, uma independência que não é virtude, mas defesa contra a decepção. Postura funcional, tudo organizado, tudo controlado, tudo coerente. Mas, como diz o Winnicott, funcionalidade excessiva é muitas vezes sinal de colapso não vivido. Controle como sobrevivência. O controle não é apenas hábito, é uma muleta psíquica. Quanto maior o controle, maior a queda quando o recalcado retorna. O rompimento do falso self e o narcisismo do monstro. Em O Monstro em Mim, vemos o falso self se rompendo lentamente. É como se cada cena mostrasse uma rachadura nova. A ansiedade crescente, a suspeita que vira obsessão, a percepção que se torna distorcida, a sensação de ameaça difusa, a emoção que ela tenta conter e acaba extravasando por vias tortuosas. Esse rompimento não significa psicose, como muitos podem pensar. Significa, no sentido winnicottiano, emergência do verdadeiro self ferido. O Winnicott dizia: quando o falso self enfraquece, o verdadeiro self tenta aparecer, mas aparece primeiro de forma caótica, infantil, desesperada. É isso que a série chama de monstro. O monstro não é maldade, é o verdadeiro self tentando existir. O monstro que aparece não é agressão pura, não é perversão, não é maldade. É o que Winnicott chamaria de gesto espontâneo esmagado pelo trauma. O verdadeiro self, privado de espaço, retorna da única forma que consegue, como impulso, como confusão, como medo, como descontrole, como sintoma. Ferenczi já dizia em Diário Clínico: quando a dor não encontra acolhimento, ela se transforma em distúrbio. E é exatamente isso. Aide não está surtando, ela está, pela primeira vez, tentando aparecer. O trauma como ambiente que falhou e a função da perda, a morte do filho, não foi apenas um evento traumático. Foi um rompimento do ambiente que sustentava o self. O Winnicott explica que o self verdadeiro precisa de holding, sustentação, espelhamento, presença emocional, continuidade do ser. A perda do filho rompeu essas 4 coisas. Sem esse ambiente, o verdadeiro self dela se recolheu, e no lugar emergiu a versão funcional, uma espécie de casco psíquico que vive por ela. Mas viver em falso tem um preço altíssimo, e o retorno do trauma rompe o casco. O monstro como sintoma do verdadeiro self. Na leitura psicanalítica, o monstro é o sinal de que algo está tentando ser vivido, algo quer ser nomeado, algo quer ser lembrado, algo quer ser sentido. Lacan dizia: no lugar onde isso era, devo advir. O isso aqui é o monstro, o eu é o verdadeiro self. A série nos mostra o processo exato. Não é a agressividade que emerge, é a criança traumatizada, devolvida à cena sem linguagem. E quando o verdadeiro self emerge sem ambiente, ele surge como caos. O Winnicott descreve isso de forma brilhante. O verdadeiro self, quando retorna, retorna clamando por vida. O monstro é esse clamor.